Outra coisa que interessa para todo mundo e muitas pessoas não dão valor: a garantia da liberdade em nosso país. Não vamos ter censura para nada. Eu tenho certeza, Paulo, que após as eleições eu vou conversar melhor com o Supremo Tribunal Federal. Vamos botar um ponto final nessa censura que temos por aí, que vem por parte de um ministro apenas. Um ministro apenas é apaixonado por censurar todo mundo por aí. Vamos lá, a gente tem mais 2 vídeos que tem tudo a ver com o mesmo tema, né? Então, diretor, já vamos lá, porque daí depois a gente já debate que o assunto é o mesmo, então só vamos acompanhar aí os vídeos, né? O Bolsonaro continuou falando sobre essa questão com o judiciário. Vai lá. Tem muitas propostas que chegam, não é de agora não, de há muito tempo. No tocante ao Supremo não é diferente. Não tem nada da nossa parte concretizado, nem sequer mandei estudar. Isso, depois das eleições, a gente vê. Eu agora acredito que, após as eleições, em especial por termos feito uma grande bancada na Câmara e no Senado, bem mais para o centro-direita, haverá um equilíbrio de forças. E o Supremo Tribunal Federal, no meu entender, em havendo a reeleição, converso com a sua presidente. E a pior das ditaduras, porque você não tem a quem recorrer, é a ditadura do judiciário, principalmente quando se está na instância máxima da justiça, que é o Supremo. Se um integrante do Supremo atua fora das balizas legais, o que ocorrerá em outra instância? Primeira coisa, essa coisa da censura é conversa fiada do Bolsonaro. A democracia é um regime que se coloca sobre 2 eixos: o regime da liberdade e da responsabilidade. A censura existe quando você impede alguém de falar alguma coisa, de se expressar. Ponto. A liberdade de falar você tem. Agora você tem a responsabilidade sobre aquilo que fala. Se você diz alguma coisa que é ofensiva e eventualmente pode caracterizar crime, o Poder Judiciário existe para fazer esse enquadramento. Então é preciso que liberdade e responsabilidade caminhem junto. Se você dá a liberdade sem a responsabilidade, você tem um regime de libertinagem, um regime onde os poderosos falam o que bem entendem. No que diz respeito ao ministro Marco Aurélio, ele está parecendo um cover do grande Reginaldo Rossi. Eu devo dizer que o Reginaldo Rossi era melhor que ministro, até porque depois saiu do Supremo, virou um cover de comediante. Então, no que diz respeito à tentativa de aumento de ministros, não é novidade. Em 1932, o presidente Franklin Delano Roosevelt, quando tentou implantar o New Deal nos Estados Unidos, ele enfrentou uma Suprema Corte que era excessivamente liberal, e como eles não queriam que o New Deal funcionasse, o Roosevelt tirou a carta da manga e ameaçou aumentar a quantidade de ministros da Suprema Corte norte-americana à medida que ele tinha maioria no Congresso. Ou seja, não é uma carta nova que se utiliza para fazer o enfrentamento com o judiciário. É um momento são cartas que se puxam em momentos de crise. O presidente Bolsonaro o que fez foi uma ameaça velada, não velada nada, foi uma ameaça explícita, uma chantagem contra o Poder Judiciário, dizendo que vai colocar ministros seus como se o judiciário fosse um brinquedo de uma criança caprichosa, que eu coloco o que é meu quando eu não gosto do que está ali. Então, dessa fala de Bolsonaro, se mostra o risco de nós termos o presidente reeleito na medida que alguém que não respeita as instituições. Moisés Cruz, boa noite. E aí, o seu comentário sobre essa opinião, essa fala do presidente Bolsonaro? Boa noite a nossos telespectadores, aos nossos amigos aqui de bancada, a você que está em casa e nos dá o prazer da audiência. Em especial, vou mandar um abraço para a pastora Margarete, que está nos acompanhando. Pastora, forte abraço. Vamos começar aqui pela questão da censura. Esses dias, 34 sites bolsonaristas já foram denunciados pelo PT, foram para o TSE, e estão pedindo o bloqueio desses sites. E muitos desses sites são remunerados, são monetizados, o que automaticamente você tira o alimento da boca ou da casa daquela pessoa que recebe desses sites. Alegação que os sites contêm fake news. Não mostraram quais fake news, qual o motivo do cancelamento de 34 sites, incluindo... Você viu o processo, Moisés? 2 revistas. Não, eu vi os... Como é que você disse que não tem fake news? Eu vi os que foram
vítimas desse ataque. Você viu o processo, Espera um se tem ou pouquinho, não? O Moisés Ramon pode não falar prova. o tempo. Ramon, eu tô O senhor pode perguntando. falar Tá, o tempo vamos lá. todo. Ele afirmou que não é tinha debate fake news. agora. É debate. Eu tô Por perguntando. favor, mediador. Cícero, é tô debate? Porque perguntando se é se ele debate, viu o processo. eu deu vontade de entrar na fala dele, Vai mas lá, eu não fica à entrei. vontade, fica à vontade. Não pode. Se é Então vamos lá, debate- Ramon. Relaxa, Paulo, Ramon, relaxa. as vítimas de censura do PT, começou. que entraram no TSE, Não, eu tô perguntando falaram, se você viu o não, processo. elas que disseram. Depois o senhor perde o contraponto, É, pô. Se elas você que viu o disseram. processo. Meu Deus do céu. Elas que O Paulo disseram. veio nervoso da eleição. Oh, meu Deus do céu. Telespectador, vocês estão vendo aí, ó. Você vai ficar Paulo, jogando você vê o piadinha? Ramon não Você deixa quer a fazer um gente- programa Você tá só da nervoso, eleição? pô, você tá nervoso, quer fazer um Paulo, programa você tá só da nervoso? eleição? Não. Relaxa. Quem tá nervoso é o senhor que tá atrapalhando ele e não tá deixando ele falar, Tem pô. que Então arranjar vamos lá. Rivotril Só, pro pô, Paulo a gente também. deixa vocês falar à vontade, vocês falam todo o tempo. A hora que abre a Relaxa, boca aqui, Paulo, você relaxa, que Paulo, é isso, calma, meu amigo? Paulo. Então vamos Aqui, lá. As vítimas, Ramon. Cheguei hoje, tô com vontade de ir embora já. As vítimas Calma, do PT. Paulo. É isso. As vítimas que foram. Tchau. As pessoas que foram Fiz vítimas. você mesmo. Esqueceu que Vamos lá, realizou isso Moisés. aqui, né? Moisés. Vamos lá, Moisés. Então vamos lá. As pessoas que foram vítimas do PT, Ramon, pediram que o PT apontasse quais fake news e qual o motivo de 34 sites bolsonaristas, incluindo a Revista Oeste e a Jovem Pan, que ele dissesse o que era. Porque esses dias também o PT queria calar a Jovem Pan, dizendo que a Jovem Pan era publicadora de fake news. Ou seja, tudo que é e que fala a verdade do Lula ou do PT, aí é fake news, tem que calar, tem que censurar. Por que eles não vão para a justiça e processam? Ah, estão falando mal, é mentira ou em verdade? Processe, procure os meios legais. Mas não, eles querem calar, banir os sites, banir as páginas, calar a Jovem Pan. Esse é um ponto. Quem quer censura é o PT. Mas eles não foram O ao PT do judiciário? Ramon. Não foram ao Ramon, É judiciário? o PT do Ramon. Eles vivem disso. depois você Eles tem uma parte, senão tentam vai virar um tumulto calar. Eles tentam calar todos os sites bolsonaristas ou de direita, porque eles detestam a verdade. É com você que está em casa que eu estou falando. O PT vive de mentira, se escondendo da mentira. Quando alguém fala a verdade, aí tem que partir para o jogo baixo, para o golpe na cintura. Aí, qual é o golpe na cintura? É utilizar o judiciário como eles estão fazendo. Eles vivem de judicialização. Corre para o STF, corre para o TSE, cala um, prende outro, eles vivem disso. Beleza, esse é um ponto. Com relação agora ao número de ministros. O Trump fez isso, lá propôs aumentar o número de ministros, não teve problema. O Biden quis também propor o número de aumento de ministro, democrático, não tem problema. Bolsonaro fala em aumento de ministro, aí é antidemocrático, quer dar um golpe, quer isso. Quem deu o golpe e quem fez toda a sacanagem com o judiciário brasileiro foi o Lula, nomeando 9 ministros. Porque os dois que estão lá já estão jogando no time do Lula, era para ser 7. Mas como os dois aderiram à bancada dos times do Lula, então agora são 9. São 9 que só jogam e só dão sentença em favor da esquerda. Tudo que entra lá no STF a favor da direita, perde. Não, você já chega no STF perdido. O jogo já chega lá jogado, perdido. Não tem isenção. Isso é quebra da democracia. Quando você não vai para um judiciário isento. O Lula ganha todas. O PT ganha todas no STF. Por quê? Porque aparelhou, meu povo. Para você que está em casa, você entender, ficou aparelhado. Você sabe o que é aparelhado? É que as pessoas que estão lá só estão esperando a bola para matar no peito e fazer o gol. Muito bem. Herbert Lins, boa noite. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite ao telespectador que faz da Rema TV, né, líder e campeã de audiência em todos os horários já. E boa noite toda a equipe técnica da nossa querida e amada Rema TV, na pessoa de hoje do Juninho, né, Juninho? Nosso diretor. Eu fico abismado com a fala do Moisés, né? Ele hoje foi totalmente leviano e faltando com a verdade e fazendo ataques infundados mediante a sua alienação completa. A gente percebe, vê que a fala do presidente Bolsonaro, quando vem propor, né, o aumento do número de ministros e atacar, né, o STF, é uma fala de desespero de quem já sabe que vai ser derrotado nas urnas. O presidente Jair Bolsonaro, ou qualquer presidente que ali esteja,
ele tem que jogar nas 4 linhas, como diz o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, de acordo com a Constituição. E quando o STF ele é provocado por um cidadão, ou por qualquer que seja, instituição civil, instituição ONG, quem quer que seja, ele vai ter a resposta, né? Principalmente os partidos, as bancadas. Então, é só fazer com que a legislação esteja de acordo com a Constituição. Com relação ao PT ter nomeado 9 ministros, eu não tenho aqui procuração para defender PT, nem Lula. Mas eles ganharam a eleição no voto, não foi no tapetão. E nem usurpando o poder. O PT, se ele chegou ao poder pelo voto em 2002, se reelegeu em 2006, ganhou em 2010, se reelegeu em 2014 e foi derrotado no tapetão. Todo mundo sabe disso logo mais, por birra do Aécio Neves, que não aceitava a derrota, e com esse monte de pato da Fiesp que persiste até hoje com esse discurso de ódio. Mas isso vai acabar, gente. Está bem próximo de acabar. Muito bem. Paulo Cavalcante, boa noite. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aí durante todas as noites, né? De segunda a sexta, também ao Cícero, que media esse programa com tanto brilhantismo, ao Zé, a todos os demais debatentes aqui conosco e a equipe técnica da nossa TV. Eu queria, primeiro, pontuar a questão do STF. O nosso STF talvez seja o tribunal mais, a corte mais confusa que existe na América Latina, para não dizer mundial. Você veja que o nosso maior exemplo hoje é os Estados Unidos, né? Talvez a maior democracia que se fala tanto aqui na América, né? Então vamos falar do nosso continente. Estados Unidos, o STF deles, a Corte Suprema deles, só pode julgar 100 casos anuais. E desses 100 casos, só casos constitucionais. Não tem esse negócio de terceira instância, de não sei o que e tal. Eles nem têm tribunal eleitoral lá. Cada estado, cada cidade, cada condado tem o seu julgamento, tem a sua maneira de ver as coisas. É claro que o Brasil não pode ficar à mercê de meia dúzia de pessoas. Eu sou favorável, sim, eu não sou favorável a aumentar o custo. Eu acho que o STF já tem uma verba excomunal, né? Mas eu sou favorável, sim, de que mude essa realidade, de que nós tenhamos mais justiça e não mais confusão. Você me pontue quantos sites de doutrinação esquerda estão fechados hoje pelo STF. Me pontue quantos comentaristas, youtubers, jornalistas e militantes estão presos hoje que pertencem à esquerda. Não tem. A gente não tem noção. Não tem. Agora, porque não publica fake news. Com certeza, não é a sua vez. Né? Com certeza, talvez vocês sejam tão melhores que nós. Não talvez publica vocês fake tão news. supra-sumos que nós. Né? As faculdades todas aparelhadas a ponto de uma moça ter medo de ser espancada e gravar um vídeo, porque ela nem sequer estava dizendo que defendia Bolsonaro. Descobriram através de uma postagem dela na rede social dela que ela está passando por medo de ser violentada, medo. Aí você veja a situação como está hoje. Então nós precisamos, sim, mudar tudo. E eu peço muito a Deus que o Brasil continue nesse passo. Eu estava acompanhando algumas reportagens antigas e eu estava vendo, por exemplo, todo mundo que era envolvido na questão lá da torre, lá do apartamento, do duplex. Quantas pessoas morreram? Pessoas envolvidas lá em São Bernardo do Campo, lá naquela questão do Celso Daniel, quantos morreram? Você vê que aonde o PT põe a mão, corre sangue. Eu já fiz muitas negociações na minha vida em vários estados diferentes e cidades. Eu morei em vários estados e cidades. Todos que negociaram comigo estão vivos até hoje. As pessoas que negociam com o PT
Não sei o que acontece. Bateu o carro, morreu 4. Saiu da reunião, morreu 3. Os caixões são mandados, os caixões são mandados fechados, lacrados, sem passar pelo IML. Então, é só muita conversa, né, gente? corrupção? Graças a Deus que essa quadrilha está com os dias contados em nossa nação. Graças a Amém, Deus que essa quadrilha amém. está fora da nossa nação. Muito bem, muito bem. Senhores, tem que respeitar os comentários, que eu vou começar a pedir para deixar todos os microfones desligados. Senão não vai ter condições. Cada um dá a sua opinião e deu. Aí quando for para o debate, se debate. Agora você tem que deixar a pessoa concluir o raciocínio de determinado assunto. Zezinho Santos, boa noite, o seu comentário sobre esse tema. Boa noite você, boa noite a todos aí. Debate público é isso, é bom. A divergência de ideias é aqueles que pensam diferente. A gente não podemos pensar todos iguais. Por isso se constrói uma democracia. Mas vamos lá. O presidente, eu vejo que ele tem que se comunicar melhor com o eleitorado e falar o seguinte: pautas mais importantes, quem reúne mais condições políticas para governar o Brasil. É isso que nós temos que ver. Quem é que reúne essas condições? Quem melhor pode governar o Brasil no mundo pós-pandemia, em 2023? Quem é que pode arrumar a casa melhor? É isso que nós temos que debater. Agora, essa questão de ministro, eu não sei se o presidente... Tanto é que depois, logo depois, a gente vai ver na matéria depois, ele repensou essa fala. Porque quando você coloca mais número de ministros, você quer dar um contraponto. Você está dizendo, não, aqui nós vamos dividir para dar um equilíbrio. E ele está pedindo para o Congresso dar esse equilíbrio, né? Um equilíbrio nos poderes. Mas, quando nós imaginamos que o Brasil está dividido, que vai continuar dessa maneira depois, em 2023, independente de qualquer um que ganhe, alguém tem que botar a bola no chão, alguém tem que arrumar essa casa. Não dá para a gente estar nessa discussão, essa polarização na qual o Herbert, cujo juiz defende, toca fogo nessa polarização. O Herbert jorra direto essa polarização. Você vê a fala dele aí, pelo amor de Deus, Herbert. O que nós queremos para o nosso Brasil são pautas mais definidas, projeto de povo e de nação. É isso que nós precisamos. Quanto a essa questão do Marco Aurélio, né? Ele está um ativista político, está indo para as redes sociais, e o Estado Democrático de Direito é isso. A internet é para isso. E ele agora se aposentou e está aí fazendo a militância dele, coisa que nós estamos também aqui fazendo. Todos nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Mas eu acredito no país melhor, o povo unido, e jamais essa briga e essa divisão, que eu não sei onde é que vai chegar o Brasil. Muito bem. O Ramon Cujuí e o Herbert Lins pediram um tempo, então 30 segundos, Ramon, Também por quero. favor. Também queremos. 30 segundos. Então 30 segundos, começa com você, Ramon, vai lá. Eu queria pedir para a produção providenciar uma água com açúcar para o meu querido Paulo Cavalcante, que ele está nervoso, né? Então menos, né? E lembrar que quem morreu por fazer negócio foram mais de 670 mil brasileiros e brasileiras, um governo irresponsável, um presidente genocida que não cuidou do seu povo e que não queria vacina, e por isso morreram tantos. Hoje eu encontrei uma senhora na rua que, chorando, me abraçou e disse que tinha perdido o filho nesse processo, né, por absoluta irresponsabilidade do chefe do Poder Executivo, ao qual alguns aqui idolatram, né, e dizer que as universidades, antros de doutrinação, meu querido, é só estudar e passar no concurso público. É muito simples. É muito simples. Você quer entrar numa universidade, quer ser professor de universidade, você estuda e passa no concurso público. Então, retirar o caráter da impessoalidade dos concursos é algo muito ruim, né, para um lugar de ensino. Ora, se as pessoas acham que a universidade ensina aquilo, outro, passa no concurso, vá lá. Né? Uma coisa que eu digo aqui, Paulo, Moisés, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer um concurso para a universidade passar. É muito simples. Muito bem.
Deu 45 segundos. Ramon, vai ser o espaço dos seus colegas aqui, que ninguém Nem vou intervir, ficar quietinho. ninguém interviu. Você Eu estou com medo deles terem um ataque, eu vou ficar 45 quietinho. segundos, Herbert, você também tem o mesmo tempo. Eu quero pedir desculpa ao bispo Paulo Cavalcante, ter interrompido ele, e até mesmo Moisés, se eu interrompi, que eu não lembro. Mas dizer, né, que o STF não persegue os sites de esquerda ou de centro, porque não divulga fake news. Basta você visitar os sites como Brasil de Fato, Metrópole, Brasil 247, Carta Capital, né? Então, é só analisar as matérias, não tem fake news, gente. É observar isso. Outro ponto importante é dizer que sábado, né, a quadrilha que ele fala e que ele generaliza, chamando todo mundo de quadrilha, né, quem é de esquerda, 10 segundos. né, sábado terá uma carta do ex-presidente Lula aos evangélicos. E isso será, né, muito bom, porque muitos pontos que estão soltos serão amarrados. Moisés Cruz, 45 segundos, idênticos aos seus colegas aqui. Então vamos lá. O judiciário é ativista, aqueles disseram que não são ativistas. Aquele vereador lá, o Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro, foi cassado, recorreu para tudo quanto foi lugar, não teve boca, perdeu. O vereador que invadiu a igreja, que foi cassado 2 vezes, pessoal, 2 vezes cassado, recorreu à justiça, aí houve sessão de novo na Câmara, a Câmara cassou ele de novo, foi lá com o Barroso, lá no STF, o Barroso mandou o cara voltar, não respeitou o legislativo, não respeitou a decisão dos vereadores, que é soberana. Legislativo não é subordinado de Barroso. Ele mandou voltar o vereador que atrapalha culto. O vereador... Aqui tinha uns petistas aqui fazendo aqui um negócio, atrapalhando o culto aqui na Praça do Baú. 10 segundos. Tem um vídeo aí rodando. A outra coisa é de morte, que ele falou aqui em pandemia, que o Ramon falou em pandemia, 50 milhões que os governadores do Nordeste roubaram do povo. Morreu vida, perdemos vida, porque o PT, levou os 50 milhões do povo. Muito bem. Paulo Cavalcante também tem direito a 45 segundos para o seu comentário. Bom, o que eu vejo, gente, é muita demagogia, né? Dizer que as faculdades são aparelhadas e que se passe no concurso, né? Qualquer pessoa que entrar lá com um pensamento diferente apanha, gente. Qualquer um que entrar com um pensamento diferente vai para o ostracismo, fica jogado de lado, vai para a regularização. Eu passei por isso, né, no Colégio Evolução, eu passei por isso nas faculdades, porque eu sempre tive núcleo de evangelização e mesmo que não defendesse partido nenhum, fui muito perseguido, tanto na faculdade como no Colégio Evolução, que é o antro do PT e da esquerda nos anos 80, entendeu? Então eu conheço muito bem, fui amigo do Jacob Ittar, trabalhei ao lado do Toninho em Campinas, na Câmara de Vereadores, na época que ele ainda estava para ir para vice-prefeito, lembro de tudo isso que aconteceu, eu vivi, eu não falo do que eu não vi, não, eu andei junto. Muito bem. Zezinho Santos, quer 45 segundos também? Não, já deu, só quero falar de uma palavra, que o juiz falou de idolatria, né? Rapaz, não fica um, você já viu aquela música? Se gritar, todos, na verdade, todos idolatram, todos adoram os seus políticos de estimação.